Olá, terrorizados! Aqui é a Angel trazendo mais um compilado só com os melhores relatos para vocês. Antes de começar, quero pedir o like de vocês, pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, também que compartilhem com os amigos, com os inimigos. Peço também que toque o sininho das notificações, assim você receberá sempre em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Então, apertem os cintos, peguem uma pipoca e um suquinho e vamos aos relatos. História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. A história de hoje é 3 lobisomens de sina me salvaram de um lobisomem de pacto. Gente, o relato é bem longo. Meu nome é Andressa, tenho 45 anos e hoje vou contar como comecei a acreditar em lobisomens. Sim, acreditar em lobisomens, pois eu não acreditava em nada que era sobrenatural. Pois cresci na cidade grande e quando os mais velhos falavam algo a respeito, eu ria e os ridicularizava. Mal eu sabia o que estava por vir em meus caminhos e mudar totalmente a minha vida. Há 26 anos atrás, eu morava em São Paulo com minha mãe e já trabalhava duro durante o dia para ajudá-la e estudava à noite, pois a nossa vida não era nada fácil. Meu pai tinha nos abandonado quando eu ainda era muito pequena e minha mãe teve que me criar sozinha, fazendo faxinas e até capinando alguns terrenos. Quando fiz 15 anos, já comecei a fazer alguns biquinhos para ajudá-la. E assim foi até eu completar meus 18 anos e conseguir um emprego registrado. E assim, minha mãe então pôde diminuir um pouco aquele ritmo tão corrido que ela tinha. Então, voltando ao relato, eu tinha 19 anos, trabalhava de dia e estudava à noite. E sempre que eu vinha da escola, um amigo do trabalho que tinha começado a trabalhar comigo há mais ou menos 2 meses, Ricardo, sempre aparecia para me acompanhar até em casa. Eu dizia que não precisava, mas ele insistia em aparecer todos os dias para me acompanhar. E não era só isso não. No trabalho, ele também era assim. E isso estava me sufocando. Ricardo era um rapaz lindo. Não entendo por que ele não namorava. Porque ele não tinha uma vida própria. Quando eu o conheci, até senti interesse por ele, mas vendo na convivência quanto ele era possessivo como amigo, imagina se eu ficasse com ele, ele faria da minha vida um inferno. Então fiquei na amizade mesmo. A gota d'água foi quando eu fiz um amigo na escola, no curso que eu fazia à noite. E começamos a ficar próximos e ele me pediu em namoro. Avisei Ricardo que eu achava que estava gostando de um menino da escola. Contei para ele com jeitinho, pois eu o considerava muito, afinal, ele era meu amigo. E teria que entender que eu ia começar a namorar e que ele não poderia mais ficar o tempo todo grudado em mim. Seria bom para ele também, porque ele ia ter a vida dele, ia poder viver. Ele nem deixou eu terminar de falar. Ricardo começou a gritar, me sacudir e a me ofender, usando palavras de baixo calão. Nunca dei liberdade para ele fazer isso, nem esperança para ele.
Tentei explicar que nossa amizade continuaria, eu só não estaria mais tanto tempo disponível. Mas de nada adiantou minhas explicações. Ele disse que me amava e que eu o tinha traído de maneira baixa e cruel. Olha, me pegou pelos braços, me sacudiu com muita força e me jogou no chão. E saiu bufando que nem um boi bravo. Cheguei em casa aquela noite aos prantos. Minha mãe veio ao meu encontro, me abraçou, mas logo surtou quando viu meus braços todos roxos onde ele tinha segurado e o galo na minha cabeça que eu bati na parede quando ele me jogou no chão. Ela disse para eu aproveitar esse desentendimento e me afastar de vez de Ricardo, porque ele era uma pessoa tóxica. No dia seguinte, Ricardo não apareceu no trabalho. Mandou avisar que estava indisposto. Eu fiquei aliviada em não ter que vê-lo depois do ocorrido, e sem contar que foi meu primeiro dia em tempo sem ele me sufocando. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava me esperando com o café prontinho e me perguntou como tinha sido o meu dia. Eu lhe disse que tinha sido um dia leve, pois Ricardo não tinha ido trabalhar. Ela, então, sorriu para mim e disse: melhor assim, né? Tomei um banho, depois me arrumei, tomei mais um café, sou viciada em café. E peguei meu material para ir para a escola. Quando eu estava saindo na porta, minha mãe me chamou de volta. Me deu um abraço bem forte e disse que me amava muito. Eu até brinquei com ela: mãe, estou indo só para a escola, não vou viajar para outro país, não. Então, sorrimos, nos despedimos e eu fui para a escola, toda saltitante. Quando cheguei na escola, estava um tumulto, um monte de carros de polícia e faixas de isolamento por todos os lados. E a diretora no portão dispensando todos os alunos que chegavam. Perguntei o que estava acontecendo para o inspetor de alunos. Aí ele me disse: você não assistiu o jornal de hoje, não é mesmo? Eu disse: não, mas o que aconteceu? Então ele me contou que de manhãzinha, quando chegaram para trabalhar, encontraram um aluno todo despedaçado na quadra de tênis da escola. Parecia que um animal bem grande tinha matado o pobre e a cabeça estava a mais de 2 metros do corpo e parecia ter sido arrancada por algo bem forte, pois tinha partes do começo da coluna espinhal presa nela. Braços jogados para um lado, pernas para o outro e o tronco todo rasgado. E parece que os órgãos do pobre foram comidos e depois vomitados ao lado do corpo. Bizarro demais! Eu fiquei horrorizada com tudo que ele me contou, principalmente quando ele me disse quem era o aluno. O jovem que tinha sido assassinado brutalmente daquela maneira cruel era o mesmo que eu ia começar a namorar. Corri para casa com o meu peito explodindo de dor e desespero. Só queria minha mãe naquele momento para me confortar. Quando estava chegando em casa, vi que ela estava rodeada de vizinhos e curiosos que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Já me assustei, joguei meus cadernos no chão, fui empurrando todo mundo e entrei na minha casa. E o que vi me destruiu completamente, acabou de me arrebentar por dentro. Minha mãe estava sobre uma enorme poça de sangue, com a garganta rasgada e o corpo todo mutilado. Eu quis morrer naquela hora. Eu gritava, eu chorava. Olha, nem que eu viva 1000 anos, esquecerei a sensação e a dor e o desespero que passei naquele momento.
Um vizinho disse que ouviu grunhidos e gritos da minha mãe. E quando ele olhou pela janela da casa dele, viu um cão enorme de olhos vermelhos arrebentando as janelas e saindo correndo e sumindo na escuridão da noite. Logo chegou a polícia, bombeiro, um monte de carro. Me lembro desse vizinho. Aliás, a última coisa que eu me lembro é desse vizinho me levando para casa dele. Não sei o que me deram, mas eu apaguei. Só acordei no outro dia com a minha avó me chamando e me abraçando. Choramos muito tempo juntas abraçadas. Mas senti que minha avó, mesmo estando destroçada por dentro, se mantinha forte, tentando me ajudar. Ela tinha vindo lá dos confins do Paraná para me ajudar com a burocracia da morte de minha mãe, pois ela sabia que eu não tinha condições para mexer com aquilo, a liberação do corpo, essas coisas. Eu estava no hospital com a minha avó, pois ela tinha ido lá levar uns documentos que faltava para poder retirar o corpo da minha mãe do necrotério e transferir para o Paraná, pois ela queria enterrá-la junto com a família. Então, não sei como o Ricardo descobriu que eu estava lá. Ele apareceu do nada, me abraçou e disse que eu não estava sozinha, que ele sempre estaria ali para mim. Minha avó ficou de longe, só de longe, observando e pediu para uma enfermeira ir lá me chamar. E em nenhum momento ela deixou que Ricardo a visse. Ela me disse para dar um jeito de descartar Ricardo sem irritá-lo, que depois ela me explicaria. E assim eu fiz, né? Com o corpo de minha mãe liberado, minha avó disse para que eu pedisse as contas em segredo na empresa onde eu trabalhava e também pegasse meu histórico na escola para que fôssemos embora de vez. Ela não queria mais eu em São Paulo, pois ela sabia, ela sentia que minha vida estava em perigo. Eu não entendia o que ela dizia. Aí então ela me explicou. Ela disse que era Ricardo que tinha matado minha mãe e também o meu amigo. Eu tentei explicar que o que tinha matado eles era um animal selvagem, não uma pessoa. Aí ela me explicou que tem pessoas que viram bicho. E aí eu juntei os acontecimentos, né? E concluí que ela podia estar certa. Ela também disse que o melhor era eu ir embora com ela o mais rápido possível, sim, pois não teríamos como provar que era Ricardo e não tinha como matar aquele bicho sozinha e sem escaparmos da cadeia. Então, fiz tudo como minha avó disse e naquela tarde mesmo, sem se despedir de ninguém, fomos embora para o Paraná. Minha avó trabalhava e morava na mesma fazenda desde menina e era muito amiga de seus patrões, seu Ariel e Dona Ana. Eles que pagaram tudo, nossa viagem, o velório, o enterro da minha mãe. Também conheci os trigêmeos, que eram netos dos patrões, a Calisto, o Samuel e o Samael. Eles gostavam muito da minha avó, pois ela foi babá dos trigêmeos desde que eles nasceram, pois eles perderam a mãe no parto. Então, eles a respeitavam e amavam muito, como se minha avó fosse uma mãe para eles. E a pedido dela, eles estavam sempre perto de mim, pois agora eu também não tinha mãe como eles. Já tinham se passado 3 meses desde a morte de minha mãe e eu já estava trabalhando na fazenda ajudando minha avó. E à noite eu estava estudando em uma cidade bem próxima da fazenda
onde eu morava com minha avó. Eu ia e vinha da escola de ônibus. O ônibus parava bem na porteira da fazenda, uns 300 metros da minha casa. E em uma noite, assim que desci do ônibus e abri a porteira para entrar, do nada ouvi uma voz me chamar. Era Ricardo. Ele me disse que eu não devia ter fugido dele, mas que ele me perdoaria se eu deixasse tudo e voltasse para São Paulo com ele. Eu disse que não podia voltar, que minha vida agora era ali com a minha avó. Ele ficou muito bravo e disse que minha vida era com ele, que se não fosse com ele, eu não teria vida alguma. Ele me puxou pelo braço e eu então gritei bem alto: me solta, eu já disse que não vou com você. Então ele me olhou furioso e seus olhos começaram a ficar vermelhos, vermelhos como sangue. Ele começou a babar e a grunhir, vi suas gengivas rasgando e sangue saindo da boca dele. Ele então começou a rolar no chão, seus ossos começaram a estralar como se todos se quebrassem ao mesmo tempo. Ele começou a uivar, a gritar e ao mesmo tempo o ar ficou impregnado com um horrível fedor de carniça. Saí correndo, não esperei para ver o que Ricardo ia se tornar. Corri, mas quando estava a uns 30 metros de chegar na minha casa, ele me alcançou, saltou na minha frente. Ricardo tinha se tornado um enorme cão com pelos ralos, pretos e olhos vermelhos. Ele me fitava com aqueles olhos faiscando de ódio. Ele ficava andando em volta de mim e ia se aproximando bem devagar, como um predador que brinca com sua presa. Eu chorava, eu gritava, eu implorava pela minha vida. E ele continuava se aproximando, quando do nada um outro enorme cão negro como ele saltou-se em cima dele. Só que esse outro não tinha olhos vermelhos, e sim amarelos e brilhantes. E logo chegaram mais 2 cães enormes, um negro e o outro branco, todos enormes, assim como a besta que Ricardo se tornou. Apenas o branco parecia ser um pouco menor. Corri para casa, enquanto aquelas criaturas se arrebentavam, lutavam entre si. Entrei e fechei a porta e vi que a minha avó estava assim em transe, rezando, acho que em latim, não sei ao certo. Fiquei olhando pela fresta da porta. Eu só queria que as outras feras despedaçassem Ricardo por todo o mal que ele tinha feito a mim e a minha família. O monstro de olhos vermelhos que outrora fora Ricardo era muito forte e ele estava levando a melhor. Achei que ele mataria os outros 3, pois ele os feria com muita crueldade. Mas em um descuido dele, o cão de pelos brancos saltou nas costas deles e lhe rasgou a garganta, enquanto os outros 2 destroçaram-lhe o resto do corpo. Era pedaço voando para tudo quanto é lado. Depois disso, os 3 enormes cães de olhos amarelos ficaram em pé como se fossem gente e começaram a uivar para a lua. Depois correram mata dentro e sumiram no meio da neblina. Minha avó saiu daquele transe que ela estava, olhou para mim e disse: "Eu te falei, filha, que existem pessoas que viram bicho." E esse Ricardo era um lobisomem de pacto, a pior espécie que existe. Tive que rezar muito, com muita fé, para ele não matar os meus trigêmeos. Fiquei assustada, arregalei os olhos, olhei para minha avó tentando entender a situação.
Mas a minha avó me tranquilizou dizendo que, diferente de Ricardo, Calixto, Samael e Samuel não tinha ódio nenhum no coração, que eles nasceram assim, não tinham culpa. Eles eram uma força da natureza que a gente só tinha que respeitar. No outro dia, antes mesmo do sol nascer, Samael e Calixto chegaram lá em casa. Estavam muito machucados, principalmente a Calixto, que mal parava em pé. Tinha cortes profundos por todo o corpo. Samuel e Samael, que estavam melhores um pouco, cavaram um buraco, jogaram o corpo despedaçado de Ricardo dentro, jogaram os pneus velhos por cima, jogaram querosene e tacaram fogo. Enquanto o fogo consumia o maldito, minha avó fazia curativos e costurava os ferimentos dos trigêmeos. Ela me disse que já estava acostumada a cuidar deles depois das transformações. Quase 26 anos se passaram desde esses acontecimentos. A minha avó, pobrezinha, já se foi desse mundo. Hoje, sou casada com Samael. Tenho um filho adolescente e agora amo muito e cuido desse bando de lupinos. E vou falar, sou muito feliz, mesmo tendo que morar nessa fazenda aqui nos confins do mundo. Meus aterrorizados, que história, hein? Vou dizer, gostei muito. E agora acabei de ver que macho abusivo já é ruim. Agora um macho abusivo, lobisomem de pacto, é 10.000 vezes pior, não é? Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história, pois a opinião de vocês é muito importante para mim. Vamos à história de hoje? A história de hoje é o circo, o lobisomem, a bruxa e outras criaturas. Oi, gente, meu nome é Antônio, mas todos me chamam de Velho Toinho. Muitos dizem que sou meio doido e às vezes eu juro que queria mesmo ser, pois assim eu só teria imaginado e não teria passado pelo maior pesadelo de toda a minha vida. Quem escreveu esse relato para mim foi minha filha, porque eu não sei fazer essas letrinhas de carreirinha igual a ela. Eu, muito mal, sei escrever meu nome. Já se faz mais de 38 anos e eu era um rapaz de 25. Eu sempre trabalhei na roça, cortando cana ou colhendo café. E essas eram uma das poucas, se não as únicas opções de trabalho aqui na minha cidade naquela época. Era isso ou passar muito apertado, ou até mesmo passar fome. A vida era difícil demais, da conta mesmo. Tinha uma escolinha aqui na cidade para adultos, mas as letrinhas não entravam na minha cabeça, por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse. Então, para mim, era a roça ou a roça. Um dia, eu estava com alguns colegas que trabalhavam comigo cortando cana, bebendo no único boteco da cidade, quando ouvimos uma barulheira passando na rua central. Como na cidade quase nunca tinha nenhuma novidade, todos saímos para fora do boteco para ver do que se tratava. E aí, podemos ver que era o circo que tinha chegado na cidade. Na passeata tinha palhaços, moças bonitas, malabaristas. Depois passou uns caminhões com várias jaulas, com um montão de animais diferentes. Tinha leão, tigre, onça, elefantes, uma porção de bichos mesmo.
Olha, era tanta coisa bonita para se olhar que até parecia que eu estava dentro de um sonho. Todos lá do boteco ficamos de boca aberta e ansiosos pela estreia do circo. Na noite da estreia, parecia que a cidade toda estava lá. Então, eu não conseguia entrar. Mas no outro dia, me lembro que era um sábado. Eu cheguei da roça e já corri lá comprar meu ingresso, pois eu estava querendo e muito assistir ao espetáculo. Às 7 da noite, eu já estava lá para a primeira sessão. E encantado com aquilo, gostei muito do que eu via. Eu parecia estar em um mundo de sonhos. Era tudo muito fantástico e lindo. Mas na hora que veio o mágico, então, eu fiquei maravilhado. Ainda mais quando ele me chamou para participar lá de uma mágica. Eu enfiei uma espada naquele homem. Eu estava morrendo de medo de matá-lo. Mas mesmo assim, ele forçou a minha mão e a espada o atravessou ali na minha frente. Depois, ele me mandou retirar a espada do corpo dele e o homem continuou lá, vivinho, vivinho. Aí, depois, ele ergueu a camisa de seda preta que ele usava, com botões dourados, e não tinha marca nenhuma da espada. Fiquei maravilhado com aquilo, mas ainda, quando a linda moça que ajudava ele me deu um beijo no rosto, antes que eu voltasse para a arquibancada. Assisti o restante do espetáculo como se estivesse hipnotizado e naquele mesmo momento tomei uma decisão. Eu iria embora com o circo. Eu queria fazer parte daquele mundo mágico e perfeito. No outro dia, domingo, depois do almoço, eu fui ao bar beber e jogar bilhar com meus colegas da roça e contei a eles que eu estava decidido a ir embora com o circo. Eles riram de mim, achando que eu estava falando bobagens e não me deram muita atenção. Pensei comigo mesmo. Eles vão ver só, não acreditam em mim, mas vou mostrar a eles. Então, saí andando até o local afastado da cidade onde o circo estava montado. Comecei a observá-lo de longe, meio intimidado com a imponência do circo. Eu já estava desistindo de ir lá falar com alguém, mas ouvi uma voz doce e serena me chamar. Moço, você deseja algo? Me virei meio tímido, mas a visão que tive me encheu de coragem. Era a lindíssima ajudante do mágico. Eu, meio que gaguejando, disse a ela que eu tinha muita vontade de ir embora com o circo. A jovem me respondeu docemente que não estavam precisando de artistas, pois artistas ali eles tinham bastante, mas se eu quisesse trabalhar como peão, montando e desmontando o circo e as maquises, que eu seria muito bem-vindo. Como que hipnotizado por aquela linda jovem, nem pensei, fui logo aceitando. Ela então me disse com um sorriso no rosto que se eu quisesse mesmo ir, era para estar lá na terça-feira antes do sol raiar. E assim eu fiz. Na terça-feira, 5 horas da manhã, eu já estava lá. Quando cheguei, ela estava me aguardando. Me levou e me apresentou
aos outros peões. Ajudei a desmontar toda aquela estrutura e às 10 horas daquele mesmo dia, pegamos a estrada. Quando chegamos na cidade de destino, já estava bem tarde e já comecei a montar de novo, Aliás, ajudar a montar de novo o circo, as maquises, as barracas, entre outros trabalhos braçais. E comecei a notar que aquilo não seria tão maravilhoso como eu tinha imaginado em minha mente. No outro dia, levantamos com o cantar do galo. E o trabalho era muito pesado, muito mais pesado que trabalhar na roça. E desde que tínhamos chegado, eu não tinha visto a linda moça que ajudava o mágico. E o tratamento com a gente era sub-humano. De manhã nos deram um golinho de café preto e um pão amanhecido. E o almoço daquele dia foi arroz com feijão de segunda e um ovo frito. E o prato muito raso e com pouca comida. E também não podíamos repetir. Eu já estava questionando a decisão que eu tinha tomado de seguir o tal circo. Sem contar que o homem que era responsável de cuidar dos peões era muito mal encarado e bem rude conosco. Na quinta-feira, com 2 dias que eu estava com eles, depois de alimentar e limpar a sujeira dos elefantes, resolvi sair, dar uma volta para conhecer a cidade, Pois eu nem tinha colocado o pé para fora do circo. E a cidade ficava longe de onde o circo estava montado. E no caminho para a cidade vi um acampamento de ciganos e os moradores estavam desmontando o acampamento. Resolvi nem olhar muito, pois nunca fui de ficar xeretando as coisas dos outros. E seja lá o que eles estivessem fazendo, não era da minha conta. Fui à cidade, tomei uma pinga das boas que o dono do bar nem cobrou quando eu disse que era do circo. Depois disso, resolvi voltar, pois tinha muito trabalho a ser feito por lá. No caminho de volta, encontrei o casal de ciganos. Esse casal estava indo embora em uma carroça. Do nada eles pararam e começaram a me olhar. A moça cigana me disse meio séria: "Uma moeda por sua sorte, moço?" Eu, curioso como sou, fucei meus bolsos e acabei achando uma moeda de 1000 cruzeiros. Dei a moeda para a moça. Ela mordeu e me devolveu. Depois disse que não precisaria da minha moeda, que eu aguardasse. Também me deu mais algum dinheiro. Eu achei aquilo muito estranho. Que eu saiba, ciganos não dão dinheiro para ninguém. Mas fazer o quê, O homem que estava com ela disse que eu ia precisar daquele dinheiro para fugir. Aí sim que eu não entendi nada. Logo, a moça cigana pediu que eu lhe mostrasse minha mão. Então, eu estendi a mão mostrando a palma para ela. Ela pegou a minha mão, olhou, fechou e soprou em cima dela 3 vezes. Fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Abra seus olhos, saia da ilusão, disso dependerá a sua sobrevivência e fuja assim que abrir seus olhos. Se eu fosse você, fugiria agora mesmo." Falando isso, aquela moça e seu parceiro sumiram no poeirão da estrada. Pensei comigo mesmo: que povo maluco! Só podiam ser ciganos mesmo.
e segui para o circo cuidar dos meus afazeres, pois no outro dia seria a grande estreia e as coisas deveriam estar prontinhas para tal. Quando cheguei no circo, o homem que tomava conta de nós, os peões, estava mais nervoso do que de costume e veio logo me xingando de todo quanto foi nome e mais disse que eu não poderia deixar aquele lugar sem antes avisá-lo. Na verdade, ele parecia estar fumegando de ódio. Eu senti meu sangue ferver e quase parti para cima dele. Aliás, tamanho não é documento. Mas antes que eu tomasse essa iniciativa, um daqueles peões tomou a frente e disse ao homem que eu não conhecia as regras do circo e aquilo não iria mais acontecer. Fiquei curioso e assim que o homem saiu, o jovem peão que me defendeu me disse que eu jamais deveria enfrentar aquele homem. Já estava desaparecendo peões sem motivo. Imagina, se eu enfrentasse aquele homem, eu poderia desaparecer também. Agradeci ao jovem e fomos juntos, tomar uma água bem fresquinha para depois pegar no pesado de novo. Enquanto a gente trabalhava, o jovem me explicou as regras. Uma delas era não deixar o circo sem antes avisar o tal homem, não chegar perto de jeito nenhum de um velho caminhão-baú que ficava nos fundos do circo e era responsabilidade exclusiva do homem que cuidava da gente. E depois das 10 horas da noite, não poderíamos de jeito nenhum se aproximar do trailer do mágico e nem do trailer da assistente dele. Aliás, a moça bonita que eu ainda não tinha visto mais desde que a gente tinha chegado naquela cidade. Depois do moço me falar tudo aquilo, ao invés de me deixar com medo e seguir as regras, eu fiquei instigado, muito curioso com aquilo. E não parava de pensar o porquê daquelas regras tão estranhas. Bom, nem vi o tempo passar e quando me dei conta já se passava das 6 da tarde. O homem, encarregado de cuidar da gente, chegou gritando: "Hora da boia, cambada!" Então fomos correndo para um caminhão cozinha, como chamávamos, pois lá ficava a mocinha fazendo comida pra gente. Chegamos lá para pegar nosso prato de comida, e sentar em algum canto ali para comer. Aquele dia em especial, a comida estava muito melhor do que a dos outros dias. E além da comida, nos deram um galão enorme de suco de laranja. Os peões se acabaram de tomar o tal suco. E quando eu, lerdo, fui pegar o meu, só tinha meio copo. Quando eu fui tomar aquele pouquinho de suco que me sobrou, senti algo bater na minha mão, como se desse um tapa, me fazendo derrubar o pouco suco que eu tinha no copo no chão. Olhei para os lados, não tinha ninguém perto de mim o suficiente para derrubar. Então fazer o quê, Eu ia ter que tomar água mesmo para ajudar a boia, o rango a descer goela abaixo. Depois da janta, ajeitamos nossos colchões nas nossas barracas, que ficavam bem próximas, encostadas uma das outras. E logo o silêncio tomou conta. Silêncio total mesmo. Umas 2 horas depois, ouvi um barulho,
Quando olhei por debaixo da lona, vi 2 homens fortes. Um deles eu reconheci de cara, era o domador de animais selvagens. Mas o outro não consegui ver. Aliás, vi, mas não sabia quem era. Eles pegaram um dos peões e levaram ele. Sacudi os outros peões, mas ninguém acordava de jeito nenhum. Estavam dormindo, desacordados como pedras. Eu, então, segui, sabe, aqueles homens, mas bem escondido. E eles foram em direção ao trailer do mágico. Logo, o mágico saiu do trailer e em seguida a linda jovem também deixou o trailer dela. Eles seguiram para o caminhão baú e eu, morrendo de medo, mas com uma curiosidade monstro, né? Maior que o medo, resolvi seguir aquele povo. Quando eles abriram o caminhão baú, eu vi algo que me deixou assustado. O homem que tomava conta da gente estava acorrentado pelos pulsos e calcanhares e também pelo pescoço. Ele urrava e parecia querer atacar o mágico, mas o domador lhe dava várias chibatadas para acalmá-lo. De repente, o homem começou a gritar e a rolar pelo chão. O fedor de carniça tomou conta do ar. O pobre ser se debatia muito, batendo nas paredes daquele caminhão, parecendo estar com muita dor. O corpo dele começou a mudar radicalmente, as partes do corpo e a crescer pelos pretos e ralos por todo o corpo. O rosto dele se alongava, como se tornando um focinho cheio de dentes afiados e espumando a boca como um cão raivoso. O bicho que aquele homem se tornou ali, eu identifiquei na hora, pois minha avó contava muita história sobre esse ser. Sem dúvida nenhuma, aquilo era um lobisomem. Um lobisomem enorme, com olhos vermelhos e com muito ódio reprimido. Meu coração parecia que ia saltar pela boca, mas o meu pesadelo estava longe de acabar. A linda ajudante do mágico começou a mudar também. Ela, que era linda, lindíssima, como a mais bela rosa, se transformou em uma horrenda velha decrépita. E a coisa era feia, hein? Ela se tornou muito mais feia que o lobisomem. Ela começou a cantar um cântico esquisito. E os 2 cabras que estavam segurando o pobre peão adormecido o jogaram no chão. Ele nem se mexeu, não acordou. Logo, aquele mágico também ficou com os olhos vermelhos. 2 presas enormes cresceram em sua boca e ele as cravou no pescoço do peão e começou a sugar-lhe o sangue. Aquela velha bruxa, com um punhal, abriu o peito do jovem peão que estava sendo sugado pelo mágico vampiro. Bom, eu acho que aquilo era um vampiro, né? E arrancou-lhe o coração do peito e o comeu. Depois disso, jogaram o corpo ainda quente daquele jovem para o lobisomem que estava acorrentado acabar com o serviço. E o bicho começou a devorar o corpo sem vida do meu ex-parceiro de trabalho selvagemente. Depois, a velha voltou a ser a linda jovem. E de braços dados com um mágico,
voltaram para seus trailers festejando que depois daquilo a estreia do outro dia seria um verdadeiro sucesso. O domador trancou o caminhão baú com o lobisomem lá dentro. Dava para ouvir os grunhidos do ser demoníaco ali encarcerado e as pancadas nas paredes do caminhão. Ele parecia estar tentando fugir. Eu continuei onde estava, paralisado de pavor, por uma meia hora mais ou menos. Depois fui andando miudinho pro acampamento, né? Deitei em minha barraca e fingi dormir. Fiz questão de fingir ser o último a acordar na sexta-feira para não levantar suspeitas naquele povo. Mas notei que o homem que cuidava de nós não tirava os olhos de mim. Quando fiquei sozinho com ele, ele não parecia estar com tanta raiva como de costume. Ele me disse, meio sombrio: "Eu sei que você sabe, mas sei também que você não é escravo como eu." Eu comecei a tremer, né? Achei que ele ia me matar. E ele, em vez de me atacar ou fazer algo do tipo, ele só falou: "Se você preza por sua vida, fuja daqui, hoje, na hora da estreia. Senão o sacrifício da próxima cidade será você. Quanto a mim, não serei escravo para sempre. Já estou planejando a minha fuga, mas isso não é da sua conta." Naquela noite mesmo, antes mesmo da estreia, fugi e, por sorte, peguei um trem que passou naquela cidade antes da estreia terminar. E, pasmem, o dinheiro que o casal de ciganos me deram foi a quantia exata do valor da passagem do trem. Depois disso, nunca mais eu quis saber de ir em um circo, nem mesmo para assistir a espetáculos. E aqui se encerra mais um compilado do canal Angel Black Contos de Terror. E aí, meus aterrorizados, vamos dar uma passeadinha no circo? Brincadeiras à parte, peço para quem está aqui pela primeira vez que se inscreva no canal. E para vocês que estão sempre comigo e os visitantes afins, que não saia desse vídeo sem deixar o gostei e dando a sua opinião. Também peço que compartilhem, deixe seu comentário, entre outras coisas, que mandem seus relatos para o e-mail do canal para a gente estar contando aqui, compartilhando com todos que por aqui passarem. Lembrando que se você não quiser se expor, basta escrever no relato que eu garanto o seu anonimato. Quero deixar um recado aqui também que é de grandíssima importância para o canal. O YouTube disponibilizou ferramentas para quem quiser e puder ajudar o canal Angel Black Contos de Terror. Ferramentas essas que são super chat, super stickers, quando acaba a estreia ou as lives tem o valeu demais. Também tem a opção do Pix, que eu chamo carinhosamente de Lobix, e a chave do mesmo é lu@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará anexado na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo tem muita coisa legal também. Lembrando a todos que o e-mail para mandar os relatos, contos e histórias de vocês é o mesmo e-mail usado como chave do Pix para quem quiser ajudar o canal com qualquer quantia a partir de R$1, e eu já deixo aqui a minha mais sincera gratidão. Tem muita coisa na descrição do vídeo, você pode estar procurando lá, que você vai encontrar.
Vou enfatizar duas ou três. Tem um link do canal Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral, um canal criado para nossa evolução espiritual, que também é meu, e tem um novo canal de cortes, que terá vídeos aqui do canal, né, os cortes daqui do canal, entre outras coisas, muitas variedades, vida animal, ufologia, relatos de crimes, enfim, vai ter um montão de coisa lá. E para você que tem suas criancinhas pequenas, tem a opção do canal da Angelzinha, com historinhas maravilhosas para os seus pequenos. Bom, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos e páginas do Facebook e principalmente agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black e esse sonho não estaria se tornando essa linda realidade. Vai na playlist, você vai achar algo que você goste lá ou que te mate de medo. Aí você decide se vai assistir ou não. Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. Peço desculpa porque eu tô cansada um pouco, porque eu estou com uma gripe muito forte. Então, por isso, essa minha falta de ar na hora de estar falando com vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e fui!